boa tarde, povo de Deus, ouvinte, internauta, servo e serva do Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, saldo com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o irmão em Cristo, Diácono Vanderlei, aleluia. Mais uma tarde gloriosa na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você que está chegando agora, aleluia, no canal, aleluia, eu peço para você se inscrever, clicar aí no like, compartilhar, aleluia, para a vida de alguém que precisa ouvir uma palavra edificada do trono da graça, do trono de Deus. Nessa tarde, Deus tem uma palavra para a sua vida, uma palavra de edificação para a sua vida, aonde o Senhor, por período dessa manhã, o Senhor me colocou no meu coração esse texto, onde chegou a arder, meus irmãos, arder essa palavra no meu coração, e eu senti seguro para estar pregando ela nessa tarde. Vai ser bem breve, aleluia. Eu quero compartilhar com os ouvintes, internauta, servo e serva do Senhor, Santo de Deus, que está registrado em 2 Samuel, do capítulo 10, não, capítulo 11, melhor dizendo, 2 Samuel, capítulo 11, aleluia, sobre Davi comete um adultério e um homicídio, aleluia. Nós conhecendo bem esse texto, essa passagem, mas eu quero ler só a parte A do capítulo 11, 2 Samuel, capítulo 11, só a parte A do versículo 1, que está registrado assim na palavra de Deus. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem. Amém? Vou repetir essa indagação mais uma vez. E aconteceu que, tendo decorrido um ano no tempo em que os reis saem. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada nos revela, meu irmão, aqui, que era tempo que o rei de Israel, ou seja, era costume do rei de Israel sair na guerra. Aleluia. A cultura naquele tempo era para que o rei de Israel, levantado por Deus, todo rei que andou reto no caminho do Senhor, era para que eles saíssem na guerra, era para eles guerrear contra os seus adversários, contra os seus inimigos. Mas Davi ficou em casa. Davi ficou no palácio, na casa real. Era para ele estar na guerra. Era para ele estar na batalha. Era para Davi estar na beleza. Mas Davi resolveu ficar em casa naquele dia. Davi resolveu ficar passeando no palácio. Eu quero que você, ouvinte, internauta,
Eu quero que você, servo de Deus, lê esse texto, aleluia, nessa tarde, no dia 23/12/2025, aleluia, para a edificação da sua vida, para a edificação do deleito espiritual da tua vida. A Bíblia nos diz que Davi não saiu para a guerra. E era costume dos reis sair para a guerra, para a batalha, para a peleja. Mas Davi resolveu ficar em casa, aleluia. Davi ficou passeando dentro do palácio, dentro da casa real, aleluia. Talvez Davi pensou que já ganhou a guerra, porque o exército de Israel era ungido o Senhor. O Senhor levantou Davi para estar na frente e o exército do Senhor, aleluia, não perdia nenhuma guerra. Deus estava com o teu povo. A arca da aliança simbolizava a presença do Senhor. E quando o povo ia para a guerra, o rei tinha que ir na frente. E Deus era com eles. Talvez Israel ganhou a guerra dos filisteus fora de casa, no campo de batalha. Davi instruía, Davi orientava, tinha o seu aliado para instruir os homens na guerra. Mas Davi resolveu ficar em casa. Davi pensou que a guerra já estava ganha, também dentro de casa. Quando nós ficamos em casa passeando, quando nós ficamos em casa sem algum propósito, o inimigo, ele vem armar um cenário para nós cair. Um cenário de Batseba. Um cenário de Batseba espirituais, para manchar a nossa vida espirituais, aleluia, do pecado. Se nós ficamos o dia inteiro dentro de casa, não entrando na guerra, não pegando a espada, se nós ficar o dia inteiro sem fazer nada, sem buscar a presença do Senhor, o inimigo está armando um cenário para nós de Batseba. Por quê? Porque ele quer manchar a vestidura do povo de Deus, quer manchar no pecado, aleluia. A tecnologia é uma arma poderosa para nós usar, aleluia, saber usar, aleluia, mas também é uma arma poderosa para destruir, aleluia, para destruir a vida espiritual do crente, aleluia. A palavra do Senhor que fala que os nossos olhos são as candeias, aleluia. Se os nossos olhos for bem, todo o nosso corpo será luzes, aleluia. Mas se os nossos olhos for treva, aleluia, todo o nosso corpo será, aleluia, manchado, será treva, aleluia. Esse é o laço que o inimigo viva manchando, aleluia. Muitos crentes, aleluia, têm caído
no cenário do pecado de Batseba. Aleluia. Tem entrado o pecado pelos olhos. Aleluia. E aí mancha a vida espiritual. Não arrepende daquele pecado. Não arrepende, volta para o Senhor. Esse que o inimigo faz. Ele não quer colocar uma porta de pecado grande. Ele quer colocar uma porta pequena, aleluia. Um cenário, aleluia. Uma distração, aleluia. Na vida do santo de Deus, aleluia. Jesus disse que o amor de muitos iria se esfriar por causa da multiplicação do pecado, aleluia. Muitos crentes estão caindo, aleluia, no pecado, nesse cenário de Batseba espiritual. As suas vidas não era a mesma como era antes, aleluia. Hoje estão caídos, estão frias, apagou o brilho, a presença do Espírito Santo de Deus. Davi, como rei, era para estar na guerra. Ei, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra 24 horas. Urava seque fácia, parúquia parocanga, menina ouro calabacém, aleluia. Nós estamos 24 horas em guerra, aleluia, espirituais, aleluia, e físico também, aleluia. Aquele que não entra na guerra, aquele que não vai para o campo de batalha, aleluia, é uma presa fácil para Satanás. É uma presa fácil para que o inimigo venha colocar um cenário de Batseba, aleluia, espirituais, aleluia, para que esse irmão, essa irmã venha cair e destruir tudo aquilo que ele ou ela construiu com muitos anos, com muitos esforços, a sua vida espiritual na presença do Senhor. No momento de delício, no momento nosso, aleluia, vai tudo por água abaixo, aleluia. Nós temos que vigiar, crente, aleluia, na nossa vida, principalmente espirituais, aleluia. Nós temos que entrar em guerra. Não ser como Davi, ficar em casa. A palavra ficar em casa significa sem propósito, aleluia. Por que você não está entrando em guerra? Por que você não está no campo de batalha? Aleluia. Quando eu estou no campo de batalha, eu estou com as armas, aleluia. Por que você enferrujou a sua arma? Por que você enferrujou as ferramentas que Deus deu para você? Aleluia. Ei, não é tempo de parar. Aleluia. A palavra do Senhor diz, Jesus disse em Lucas capítulo 9, o versículo 62. Jesus dizendo para o seu discípulo, que mandou os 12 na missão, aleluia. Ninguém é digno de lançar a mão sobre o arado. Aquele que olha para trás não é apto para entrar no reino do céu. Urabácia, Camanchouria, Uramandorrécia, Derépia, Cantionácia. Estou sentindo a graça de Jesus, estou sentindo a presença do Senhor. Eu quero compartilhar com você, ouvinte do outro lado, quem vai ouvir essa mensagem de edificação dentro do Brasil, fora do Brasil, seja tocado, seja agraciada, seja embriagada pela presença do Senhor nessa tarde, aleluia. O escritor hebreu, no capítulo 10,
o versículo 38, aleluia. Ele vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, diz a boca de Deus, diz a palavra do Senhor. Davi era para estar na guerra, no campo de batalha, e ele ficou em casa sem propósito, aleluia. Quando nós ficamos em casa sem propósito, o inimigo arma cilada, arma um cenário de bate-seba na nossa mente, aleluia. O crente que orava, o crente que jejuava, o crente que consagrava a sua vida em Deus, o crente que santificava a sua vida, o crente que tirava o período de leitura de palavra, aleluia, agora não tira mais, aleluia. Não quer mais entrar em guerra. Se estiver em casa, entra no propósito. É tempo de nós cair no campo da batalha. É tempo de nós estar em guerra. Volta, pega a ferramenta, pega a espada, mulher de Deus, homem de Deus, crente, santo de Deus. É tempo de nós buscar, é tempo de nós entrar, aleluia, na humilhação. É tempo de nós entrar no propósito na humilhação. É tempo de nós entrar no propósito na oração, 24 horas, orar sem cessar. É tempo de nós entrar com propósito no jejum, na consagração, aleluia, na renúncia. Não apaguei, não extingui a presença, o fogo do Espírito Santo de Deus que já foi derramado sobre a nossa vida, aleluia. O apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto, 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4, se não fuge da memória. Ele fala que a nossa arma, aleluia, milícia não são carnais, mas sim poderosas, aleluia, em Deus para destruir toda a fortaleza do inferno, aleluia. A nossa arma é poderosa, a oração, o jejum, a consagração, o louvor, aleluia, Deus, a santidade no Senhor. É tempo de nós buscar essa arma, meus irmãos. Você que enferrujou essa arma, que essa arma está enferrujada, aleluia. Hoje, nessa tarde, é tarde de recomeço, diz a boca de Deus nessa tarde. É tarde de você buscar novamente, aleluia. Eu não orei hoje, eu vou orar, aleluia. Eu não jejuei hoje, vou voltar no propósito a jejuar, aleluia. Eu não li a palavra, até agora eu vou começar a meditar na palavra do Senhor mais, aleluia. Eu não estou mais humilhando, começa a humilhar, começa a descer, aleluia. Os dons enterrou, começa a buscar, aleluia. Deus vai manifestar, aleluia, os dons espirituais novamente. Deus vai manifestar essa arma poderosa. Você não pode ficar em casa sem propósito. Davi ficou em casa. Davi ficou no palácio. Davi ficou na casa real, aleluia. E ele caiu, amada igreja do Senhor, em pecado, aleluia. Mas Davi arrependeu, aleluia, no final da história. Davi arrependeu e Deus aceitou. Aquele que pede perdão, confessa ao Senhor, alcança misericórdia, diz a palavra do Senhor Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Urabá, sorcou, brandécia.
estou sentindo uma presença tão grande, ouvinte. Estou sentindo uma presença tão grande, internauta. Povo de Deus, aleluia, nessa tarde, aleluia. Você que vai ouvir essa palavra edificada nessa tarde, nessa noite, pela manhã, pela madrugada, seja impactado com essa palavra. É tempo, urava seque maia, urava sorteia. É tempo de nós entrar em guerra. É tempo de nós pegar as armas, aleluia. Não carnais, mas sim espirituais e poderosa para destruir toda a fortaleza do inimigo, dos infernos, contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra a nossa vida espiritual, contra a nossa vida sentimental, emocional, conjugal, financeira, saúde, aleluia. Pega essa arma, entre guerra, volta na guerra, porque nós estamos em guerra 24 horas. Era costume do rei de Israel saírem para a guerra, aleluia, naquela época. E hoje não é o mesmo, nós estamos em guerra 24 horas. O apóstolo Paulo diz em Efésios 6:12 que a nossa luta não são contra carne, nem contra carne. Nossa luta não são contra carne, contra pessoa, mas sim contra demônios, contra a potestade, principado, príncipe das trevas, que estão na hoste espiritual. E esse demônio só pode cair, bater retirada, para não achar o pecado sobre a nossa vida, nós usar essa arma. Amém? Fica com essa palavra edificado nessa tarde, aleluia. Não fica em casa sem propósito, passeando, aleluia. Mas entra no teu quarto, usa essa arma, aleluia. Resistir o diabo e ele fugirá de você. Sujeitai a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Deus abençoe, povo de Deus. Fica com essa palavra de edificação. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus abençoe. Tenha uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Deus abençoe.